Olá, estou aqui mais uma vez para a gente fazer a partilha do Evangelho. Hoje o Evangelho se encontra em Mateus 13, versículos 54 a 58. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todos as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essa palavra ilumine a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada. Hoje é uma palavra curta, né? Mas uma palavra profunda. A gente aí já ouviu com certeza vários paralelos, né? A gente faz referência à nossa atualidade, então a gente muitas vezes fala isso em movimentos, fala isso para um amigo, né? O profeta não é aceito no seu território, na sua pátria, no seu movimento, né? Às vezes as mães que tentam converter os seus filhos, então elas se colocam nessa condição, né? De profetas que dizem, mas palavras não são aceitas. Então, pessoas que pregam o evangelho em todo canto, mas dentro do seu lar não conseguem fazer com que seu irmão, seu esposo, seu filho, sua esposa, que o acompanhem a uma missão religiosa, que tenha a mesma fé que você. Então, esses paralelos com certeza a gente já ouviu. Hoje, pelo menos eu gosto de pensar antes em mim do que para depois a gente começar a pensar no outro, né? Porque a gente já faz isso naturalmente, esses julgamentos. Então, a gente sempre se coloca nessa condição de profeta, mas nunca se coloca na condição de quem não aceita a palavra, né? Então, a reflexão tem que sempre partir de nós, primeiro de nós, né? Será que será que eu estou fazendo isso? Será que eu não estou agindo assim? Será que eu não sou o outro lado? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer para se melhorar, né? Para evoluir como cristão. Então, hoje, partindo de nós, a pergunta que eu faço é para cada um de vocês e que a gente saia um pouco dessa condição de eu profeta, eu anunciador, eu aquele que não sou aceito, mas se coloque na condição de que talvez eu não aceite. Será que Jesus, quando ele tem chegado no nosso terreno sagrado, né, que ele tem chegado nesse terreno que é dele, né, porque somos propriedades do Senhor, somos filhos e propriedades dele. Será que quando ele chega em nosso coração com suas palavras, sejam dóceis, sejam misericordiosas, ou sejam de exortação, né, sejam de correção, será que nós estamos ouvindo a palavra desse profeta e dando toda a honra a esse Cristo que é o Senhor da nossa história? Ou será que muitas vezes nós estamos professando que Ele é o Senhor da nossa história, mas quando a palavra ela se direciona a mim, eu não tenho, eu não tenho também rejeitado, eu também não tenho colocado em xeque, eu não tenho pensado se ela é realmente para mim, ou se eu sempre direciono essa palavra a outra pessoa, essa palavra de correção ao outro. Aqui na palavra, nesse evangelho, no final, Jesus é muito claro. Ele não fez e não faz mais maravilhas devido à incredulidade desses corações, dessas pessoas que não o aceitam. Essas pessoas somos nós, né? Essas pessoas que não aceitam as palavras de Cristo somos nós. Se não fôssemos nós não teríamos nenhum problema no nosso movimento, nós não falaríamos uns dos outros, nós não teríamos dificuldade em aceitar as diferenças. Então, essas pessoas que se colocam de forma tão resistente somos nós, no fim das contas, não é? E Cristo muitas vezes não opera mais maravilhas em nossa vida, em nosso coração, pela nossa incredulidade. Então, a pergunta que eu deixo para esse evangelho de hoje é essa, para essa partilha, né, na verdade, de hoje, é que
Quando Jesus ele chega na sua pátria, ou seja, quando ele se direciona a você, quando ele se direciona ao seu coração, quando ele chega nesse terreno sagrado e santo, que é a sua vida, que é o seu coração, você o aceita, aceita todas as suas palavras, as coloca em prática e o honra como o Senhor da sua história e da sua vida, verdadeiramente? Ou nós temos ficado apenas como fariseus, batendo no peito, dizendo sim, que nós pregamos, que nós anunciamos, que nós glorificamos ao Senhor, mas rejeitamos tantas outras coisas. É uma reflexão, às vezes dura, é uma reflexão que normalmente a nossa tendência é rejeitar, né, e dizer que não serve para nós, mas é uma reflexão que devemos fazer diariamente. É uma reflexão que nós devemos sempre pensar: Senhor, eu estou colocando o Senhor como verdadeiramente o profeta da minha vida, aquele que traz palavras de conforto e palavras de correção. Eu tenho aceitado essas palavras e as colocado em prática? Eu tenho acreditado verdadeiramente que o Senhor é capaz de todas essas maravilhas? Porque eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me pego aqui em casa, às vezes, principalmente agora, nesse momento de pandemia, em momentos de medo, em momentos de desconforto, às vezes, né, durante a vida, em momentos de tristeza. É tão comum hoje, né, nós nos afundarmos na ansiedade, na depressão. Será então que nós não temos colocado em dúvida essas palavras do Senhor? Porque se nós cremos verdadeiramente, sabemos que tudo é permissão do Senhor e tudo Ele direciona para o melhor. Aline, até a morte? Sim, até a morte, principalmente, talvez a morte seja uma permissão do Senhor. As doenças, Aline, são vontade do Senhor? Não, não é que elas sejam vontade, mas elas são permissão do Senhor. Então, será que nós estamos acreditando que o Senhor está ao nosso lado em todos os momentos mais difíceis ou não? Será que nós estamos acreditando que o Senhor pode fazer todas essas maravilhas realmente? Ou será que nós temos agido dessa maneira ali no fundo, essa palavra não serve para mim? Ali no fundo, eu não, eu acho que o Senhor né? Eu coloco o Senhor da boca para fora como o Senhor da minha história, mas eu não tenho feito isso, essa profissão de fé verdadeira dentro de mim. Então é a reflexão que eu faço hoje. Claro que nós podemos nos colocar como os profetas que falam e não são ouvidos, mas hoje eu gostaria de nos colocar como aqueles que não ouvem o profeta maior que é Cristo, né? Para que a gente possa abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, e quando Cristo chegar na nossa casa, na nossa história, na nossa vida, nesse solo sagrado que é o seu coração, que você possa recebê-lo como o profeta e honrá-lo, né? Como aquele que chega e que traz as maravilhas que você deseja ou que você necessita. Amém? Tenha um final de semana abençoado, né? Que a gente possa aproveitar para fazer essas reflexões, para colocar Jesus no centro da nossa história, para trazer em mente, né, que Cristo pode fazer maravilhas em nossa vida, que é Ele quem opera todos os milagres e é possível todas as coisas no Senhor. Amém.